Olá, a graça e a paz, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal. Eu quero trazer para você hoje uma reflexão dentro da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22, que é o sacrifício de Isaque com Abraão. A gente sabe que a história de Abraão é uma história de fé, é uma história onde Deus lhe promete um filho, uma descendência. Porém, conhecemos a história de Sara, que era já avançada de idade e não poderia lhe dar filhos. Mas nós sabemos que havia uma promessa de Deus. E se Deus prometeu, iria se cumprir. Esse é um dos pontos em que eu quero trazer para você através desse vídeo. Se Deus lhe prometeu, se há uma promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. O problema é que muitas vezes nós queremos que ela se cumpra no nosso tempo. E aí a gente arruma atalhos. Conhece a história de Abraão? Qual foi o atalho? Ismael. E aí nós temos as consequências disso até hoje. Então, quando Deus lhe prometer alguma coisa, não se sinta ansioso e tente procurar atalhos. Apenas espere a promessa de Deus se cumprir com fé, acreditando que Deus, em momento algum, ele tarda, mas ele tem o tempo dele, que não é o nosso tempo. O relógio de Deus, ele é um relógio diferente. E muitas vezes nós queremos adiantar o relógio de Deus. E trazemos então consequências que são terríveis para dentro da nossa vida. Só você ler a história de Abraão, Sara, Agar, Ismael. Porém, Deus havia prometido a Abraão que ele lhe daria uma descendência. E assim o fez. Aos 100 anos de idade, seu filho nasce. Isaque nasce. E então, para Abraão, a promessa estava cumprida. Até aí, a descendência já iria ser a partir de Isaque, está tudo certo. Porém, em determinado momento, Deus vai para Abraão e fala: leva teu filho para cima do monte e sacrifica. Eu fico imaginando Abraão como pai. E Abraão remoendo aquilo, falando: Deus, meu Deus, o filho da minha velhice, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, os questionamentos de Abraão. Será que também não é esse? Será que também, assim como Ismael, não era esse? E agora Deus então o quer de volta? Por quê? Se fosse conosco, muitas vezes nós falaríamos: não, Deus, claro que não, não vou fazer isso. Questionaríamos, contenderíamos. Porém, Abraão, em momento algum ele fez isso. Ele obedeceu. Porque ele sabia que se aquela era uma promessa de Deus, Deus não deixaria com que aquela promessa ela se extinguisse. Ele tomou seu filho, tomou seus moços e foi em direção ao monte para poder sacrificar Isaque. Quando lá chegou, Isaque, nada bobo, falou: meu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E nesse momento eu acredito que o coração de Abraão deve ter se contorcido e falou: não, filho, meu Deus, Deus vai prover. Isaque, como também não era bobo, já entendeu o que havia acontecido. E note que a obediência não foi só de Abraão, mas foi de Isaque. Porque Isaque consentiu com tudo que Abraão estava fazendo. E no momento em que Isaque estava lá, pronto para ser oferecido como sacrifício, veio um anjo e bradou a Abraão: para, porque agora Deus sabe aquilo que está no teu coração. Pode parar. Você sabe que muitas vezes, essa é a reflexão que eu quero te trazer, Deus permite coisas acontecerem nas nossas vidas, na minha e na sua, que está me vendo agora,
para saber o que passa no meu e no seu coração, para saber qual seria as nossas atitudes. Muitas vezes Deus permite com que coisas aconteçam para saber como é que a gente vai reagir. Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas palavras? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos proceder? Qual vai ser o tipo de argumento que nós vamos ter? Deus muitas vezes permite isso. Se você for no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer: eu fiz vocês andarem 40 anos no caminho do deserto para provar o coração de vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês iam me obedecer ou não. Muitas vezes, querido, pare de murmurar, porque Deus permite coisas acontecerem na tua vida para que você possa estar à prova de como o teu coração vai reagir. Muitas vezes as pessoas perdem as bênçãos por causa de suas reações e atitudes perante provas que acontecem na nossa vida. A bênção está ali na nossa cara, nós não estamos vendo, mas está no momento de alcançar. E aí vem uma prova, a gente murmura, a gente reclama, questiona, vira as costas para Deus ou põe Deus contra a parede, porque a geração de hoje ela é assim, coloca Deus contra a parede e fala: eu quero agora, e quero do meu jeito, e eu quero assim, senão eu dou as costas. E muitas vezes perde a bênção, perde o milagre, a porta não abre, por causa de reações que estão no nosso coração, e nós somos, durante a prova, reprovados e não aprovados. Então toma essa reflexão para você, a exemplo de Abraão. O que é que está no teu coração? Se Deus realmente pedisse algo para sondar o teu coração agora, você estaria aprovado ou reprovado? Como é que está o teu coração? A Bíblia diz em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.